anos 50. Os tempos eram outros. A capital catarinense, uma cidade pacata com cerca de 60 mil habitantes. A Ponte Hercílio Luz, a única ligação entre a ilha e o continente. O Tribunal de Contas de Santa Catarina foi criado nessa época e, de início, funcionou na sede do governo estadual. Hoje, Museu Cruz e Souza. Nossa Corte de Contas trocou de endereço e, nos anos 70, ganhou sua sede... Sua representação. A Alesc é a casa da democracia, onde as diferenças se encontram e se unem para fazer o melhor pelos catarinenses. Um lugar onde a cidadania é colocada em prática, com ações ambientais que promovem um futuro mais sustentável. Aqui, a segurança nas escolas é fortalecida, promovendo a paz e a cidadania. A saúde pública é defendida e a cultura é celebrada. A Alesc é o solo fértil onde as sementes das leis são plantadas para se transformarem em melhorias para os catarinenses. Por trás de cada estrada pavimentada, de cada escola inaugurada, cada hospital equipado, está uma ação da Alesc. Talvez você não perceba, mas com certeza, no seu dia a dia tem Alesc. É a Alesc que olha pelos catarinenses e que defende seus direitos. A Assembleia Legislativa é o coração pulsante de Santa Catarina. Um coração que bate forte pelo bem comum, que se dedica a construir pontes onde há divisões, que representa cada um deste estado com orgulho e determinação. É a Alesc que, em nome de todos os catarinenses, segura firme nossa bandeira, guiando-nos em direção a um amanhã cheio de esperança. Assembleia Legislativa de Santa Catarina, presente na sua vida. Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, evento realizado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em parceria com a União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos, a UNALE. Este congresso marca uma ocasião muito especial, a comemoração dos 35 anos da Constituição do Estado de Santa Catarina, um documento que sustenta a nossa democracia e organiza os pilares do nosso Estado. Para a primeira atividade do período da tarde, o quarto painel, com o tema Controle da Constitucionalidade das Normas Estaduais e Reações Legislativas à Influência do Judiciário sobre a Agenda Parlamentar, convidamos o mediador José Ayrton Stang, delegado de Polícia Civil de Santa Catarina. Convidamos também os palestrantes, o Dr. Valber de Moura Agra, procurador do Estado de Pernambuco. E convidamos o Dr. Rafael Silveira e Silva, consultor legislativo do Senado Federal. Com a palavra, o mediador José Ayrton Stang. Boa tarde a todos e a todas que se fazem presente aqui no Congresso de Direito Constitucional e Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, neste evento alusivo e comemorativo dos 35 anos, e não 37, né, da nossa Constituição do Estado. E é com muito orgulho, muita satisfação que fomos convidados hoje de manhã para participarmos dessa mesa redonda, com essa dupla de professores renomados, ilustres aqui que me cercam, mas a gente vai tentar se desvencilhar dessa alta responsabilidade para anunciar, então, que teremos as falas do Dr. Valber de Moura Agra, que vai abordar o tema controle da constitucionalidade das normas estaduais, e o professor Rafael Silveira, que vai abordar o tema reações legislativas à influência do judiciário sobre a agenda parlamentar. Então,
não poderia ser diferente, né? São assuntos extremamente e atinentes à matéria constitucional, ao texto constitucional. Nós que sabemos que o nosso país, recentemente, e ainda enfrenta algumas instabilidades institucionais, instabilidades entre os poderes propriamente ditos, e, portanto, esse Congresso ele tem essa missão, né? Esse viés de discutir a constitucionalidade, a eficácia da nossa lei maior, exatamente no momento em que há uma certa turbulência política e uma instabilidade jurídica que vigora no nosso país, isso é inegável. E é fruto também do amadurecimento da nossa democracia. Eu lembro que quando eu estudava, fazia ainda faculdade, tinha um estudante, morava com outro estudante na época que fazia engenharia agronômica. E ele dizia que lá na cidade dele, as pessoas, uma cidadezinha do interior, dizia que a Constituição não precisaria muitos artigos, 200 e poucos artigos, bastavam apenas 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Seria tão fácil, né, se fosse assim uma Constituição, mas não é. A nossa Constituição, ela é analítica, ela é bastante densa, né? Previu, como já foi explicado aqui por muitos artigos, uma gama enorme de direitos, fruto, evidentemente, de um momento histórico em que o país vivenciou. Eu tive essa oportunidade, pela idade que tenho, de vivenciar essa transição de uma era ditatorial para um país democrático. Os mais novos certamente não sabem o que é isso, mas quem vivenciou sabe aí da importância que tem o nosso texto constitucional, a nossa Carta Magna de 88 e a nossa Carta Magna catarinense de 89. Dito isso, nós vamos então fazer a apresentação dos nossos ilustres palestrantes, para em seguida já passarmos a palavra a cada qual. Dr. Valber de Moura Agra, ele é livre docente pela Universidade de São Paulo, é mestre pela Universidade Federal do Pernambuco, doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, em conjunto com a Universidade degli Studi di Firenze. É também pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade Montesquieu Bordeaux IV, professor da Faculdade de Direito do Recife, é também procurador do Estado de Pernambuco e advogado. Já também faço a leitura aqui do currículo e da apresentação biográfica, né, do professor Rafael Silveira. Ele é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, possui especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública, atuou como gestor governamental do Ministério da Previdência, foi analista do Banco Central na área de normas do sistema financeiro e atualmente é consultor legislativo do Senado Federal. É também professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, atuando na graduação, mestrado e no doutorado em Direito. Também é professor no Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB, do Instituto Cerzedelo Correia, e professor pesquisador associado pleno do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Suas áreas de pesquisa são estudos legislativos, análise do processo decisório, análise institucional, comportamento parlamentar e judicialização. Dando prosseguimento, então, a esta mesa redonda, eu já vou passar logo a palavra ao professor doutor Valber de Moura Agra, para abordar o tema controle da constitucionalidade das normas estaduais. Boa tarde a todos e a todas, é um grande prazer estar aqui mais uma vez. Gostaria de agradecer as gentis palavras de Stang, agradecer ao presidente da casa, o deputado Mauro, pelo convite, mas que na verdade foi o Fabiano e a Lívia que me convidaram, né? Então, eu gostaria de agradecer, saudar a todos na plateia, no nome do nosso querido Maneca, e dizer que, mais uma vez, é um prazer.
eu peguei os dois temas, condensei os dois, aí vou falar do meu, falo do dele, e ele depois diz o que eu falei, e fica aqui fazendo, porque deram a gente aqui 1h30, 1h30 é tempo mais do que suficiente para estar aqui enrolando os senhores. Mas vamos lá, eu também peguei algumas questões mais práticas para a gente discutir aqui, e assim, metade da palestra vai falar aquela pessoa que estudou Direito Constitucional durante muitos anos. Metade da palestra vai falar o advogado, certo? Então, assim, eu quero que vocês me deem aí uma carênciazinha. Então, primeiro é a questão da Constituição. Que danado é a Constituição? A Constituição vai precisar de 2 frases apenas. A questão não está em 350 emendas ou em 250 artigos, nada disso. A questão está no caráter axiológico. Por que a Constituição hoje é a pedra fundamental das discussões políticas? Porque ela tem uma axiologia e essa axiologia vai ter poder, vai ter força, vai ter consequência. Eu não estou falando do ponto de vista ideal abstrato, eu estou falando do ponto de vista pragmático. Ela é o pacto vivencial da sociedade, como Pablo Lucas Verdú falava, porque ela vai ter significação clara. Uma norma de uma Assembleia que fora de encontro aos ditames da Constituição vai ser declarada nula. Vejam, e depois eu vou falar a questão das reeleições e do período das reeleições, que agora está em todas as assembleias, assim, é algo interessante, das 26 mais uma, né? 27 assembleias, isso daí deve estar agora em quase as 27. Mas por que isso? Porque a democracia, regime ao qual nós vivemos, nós chegarmos em determinados consensos é difíceis. E há hard cases, no sentido de do working. O que é isso? Imagina eu fazer um plebiscito para decidir sobre aborto. Quem é o deputado que vai ter coragem de encampar uma das posições? Deputado até sim, que é proporcional, mas candidato a majoritário a encampar uma dessa. Descriminalização de droga, direito de transexual. Mas isso não é um fenômeno brasileiro, não. A grande parte do desmonte da sociedade de discriminação nos Estados Unidos foi feito por uma corte judicial, Will Warren, na década de 60, 70. Então, nós não estamos assistindo a algo que é tupiniquim. Não me venham me dizer isso. Isso é algo mais muito conjectural, principalmente agora numa sociedade cada vez, numa pós-modernidade, onde a sociedade cada vez é mais dividida, segmentada, com vários núcleos, com agora nuances identitárias, para o que há de positivo e para, obviamente, o que há de negativo. Eu aqui quero poupar-lhes, como eu viajei muito, viajei o dia todo e ontem, eu vou poupar-lhes e vou me poupar de dizer trivialidades, né? Então, assim, eu não vou fazer o bom mocinho, vou dizer algumas coisas que me interessam e pronto, depois vou embora, quem vai ficar com raiva fica. Mas vamos lá. Então, não é uma questão jurídica. Eu não estou falando de algo jurídico, eu estou falando de algo metajurídico. Ou seja, não é o sentido do dever ser, também é o sentido do ser. Aí, veja, teve um argentino, e como todo bom argentino não entende bem da política brasileira, mas esse daí cunhou uma frase interessantíssima, que era da hipertrofia do executivo. Eu estou falando aí até início do ano 2000, em um lapso temporal de 24 anos não é nada. Então, havia uma hipertrofia do executivo. Hoje, não. Hoje, nós falamos de uma hipertrofia, e veja, esse lapso temporal de 24 anos não é quase nada. Eu vejo uma hipertrofia de quê? Do executivo. E o legislativo, como é que fica? Vamos também falar sobre isso. Mas isso é bem claro. Mas essa hipertrofia é gerada por quê? É um mandamento da Constituição? Não. É porque não há anomia em poder, pessoal. Não há, em qualquer sociedade da história, anomia em poder. Então, vai haver sempre um poder que vai entrar diante das intempéries ou diante de fragilidade de outros poderes. Então, nós vemos à ribalta o executivo de muito tempo e vemos um papel cada vez mais do legislativo.
principalmente do Legislativo Nacional, dos legislativos locais. Principalmente, mas por causa de quê? Infelizmente, por causa das emendas parlamentares. E, felizmente, por causa de um orçamento impositivo. Mas os dois papéis, que são papéis clássicos na tripartição de poder, eles se mantêm, eles estão sendo exercidos como deveria ser. Primeiro papel, de núcleo, de ecoar os ditames da sociedade, de fazer o debate político. Isso está sendo feito? Não. O debate político, infelizmente, está sendo feito na pior das esferas, que é a esfera da internet, que é na infoesfera. Esse daí é o pior dos meios, posso depois, no debate, falar sobre isso. E segundo, nós não temos um poder de fiscalização. Mas um poder de fiscalização que deveria ser um poder neutro, não onde essa fiscalização tivesse uma nuance preponderantemente política. Mas, Valber, você está pedindo uma nuance preponderantemente menos política no Legislativo? Sim, através de órgãos técnicos que essas casas assim ostentam. Então, o Judiciário assomou isso porque sobre solapar as brechas do poder. Mas isso está dentro da tripartição de poder. Não me venham, meus senhores, no século XXI, me falar de Políbio, de Locke, de Montesquieu. Isso não existe mais. Esse é o grande problema. A gente chega nos alunos e fica em manuais do século, literalmente do século passado, com pouca densidade teórica no presente. Mas o que existe, então? Não é uma divisão funcional. Como é que eu posso, por exemplo, o orçamento da Assembleia Legislativa, de todas as Assembleias Legislativas, é maior do que a de muitos municípios. Como é que eu não posso dizer que não tem uma função administrativa? E grande, inclusive, veja o que está fazendo na questão cultural, um congresso dessa monta. Então, veja, se não é mais funcional, vai ser o quê? Teleológica, de garantir a Constituição. E diante de uma Constituição, como Stang falou, analítica, uma Constituição que deixa, obviamente, searas de penumbra, vai haver o quê, então? Litigância. Vai haver conflito. E isso é muito claro. Então, na maioria, há uma exacerbação, na maioria. Toda regra vai ser, obviamente, bem delimitada pela sua exceção. Mas, na maioria dos casos, o que há são atritos normais de campo de incidência de poder. Campo de... houve uma extrapolação. Houve mesmo extrapolação? Isso é verdade mesmo? E, por gentileza, vocês, como são muito hospitaleiros, me poupem de determinados juízos maniqueístas, né? Bem, mal, direita e esquerda. Me poupa. Isso daí hoje vocês vão, né, me poupar dessas conjecturas fáceis. Aí vocês vão falar, há uma judicialização. O que é a judicialização? O judiciário é palco de decisões? É palco de decisões. Mas por que é palco de decisões? Porque, principalmente, o Legislativo Nacional, principalmente o Executivo Nacional, não toma as decisões apropriadas. Nem pode tomar, porque são decisões extremamente difíceis em sociedades extremamente conflagradas. Porque antes era muito fácil. Aí eu pegava uma análise marxista e dizia, não, temos duas classes sociais. Os donos do poder e o proletariado. Você, no século XXI, vem dizer uma babaquice dessa, é algo assim que me choca, inclusive. Que me choca, porque nós temos segmentações em cada uma dessas áreas que você vai chegar e vai ficar até assim, ao estupor de como o caráter dessas classes sociais são divergentes. Mas a judicialização existe. E o ativismo, aí é que está. Mas qual é a diferenciação? O ativismo, aí, a primeira pergunta, a judicialização é inconstitucional? Não, não é. Não tem uma anomia, quem vai decidir? Quem vai decidir? Tem que ser o judiciário. E o ativismo? É inconstitucional? Não. Na maioria dos casos, não. Mas por que não? Porque há uma margem de manobra, há uma margem no campo de incidência. E isso vai sendo feito paulatinamente pelos poderes.
Ah, então você está dizendo que toda decisão do judiciário ela é legítima. Não, claro que não. Mas a legitimidade do judiciário é diferente da legitimidade de quem? Do legislativo, do executivo. É uma legitimidade procedimental. Mas a legitimidade do legislativo, a legitimidade do executivo é muito mais densa. Mas por que é mais densa? Porque está alicerçada na soberania popular, pessoal. Veja agora, goste ou não, a força de Trump, que assumiu com a maioria do Senado e da Casa dos Representantes. Goste ou não, é uma maioria tonitruante. Como ele tem a maioria da Suprema Corte, com 9, é um poder que muitos presidentes antes não tinham. E ele tem, goste ou não, isso não é questão, não é volitiva, não é aspecto meu, ele tem narrativa, se vai levar a um hecatombe ou não é outra história, e ele tem um plano, ou seja, ele tem uma narrativa que foi legitimada. O judiciário tem uma narrativa para legitimar? Não, por quê? Porque o judiciário, e isso é interessantíssimo, o judiciário não tem nem a bolsa, nem a espada, nem tem o dinheiro, nem a coação. O judiciário manda fazer algo, e se o poder que executa isso não fizer, como é que ele vai coartar esse poder a fazê-lo? Como é que ele vai coartar esse poder a fazê-lo? Essa é uma questão extremamente interessante. E aí eu chego na questão do controle propriamente. Eu botei aqui a questão mais técnica, mas vou pular, estou vendo aqui que todo mundo já sabe isso mais do que eu, não vou perder o tempo de vocês, mas vamos falar logo da Assembleia. O que é que essas assembleias podem fazer, as assembleias legislativas? Vou logo para o cerne. O que é que as assembleias legislativas podem fazer no controle de constitucionalidade? Muito. Muito, muito. Mas por que muito? Ele julga? Não. Na maioria dos casos, não. Mas ele pode, as assembleias podem ser um partícipe extremamente relevante no controle de constitucionalidade. Mas por que o controle é tão relevante assim? Porque numa democracia, quando a norma é declarada inconstitucional, nula and void, ela é retirada do ordenamento jurídico. Isso é uma força que é muito mais forte do que as armas em determinados momentos. Veja, uma decisão judicial fez com que uma plataforma de Elon Musk voltasse atrás para cumprir uma obrigação legal. Não quero aqui falar da legalidade ou não. Mas veja, se isso não fosse, o que é? Qual é a empresa brasileira que iria peitar Elon Musk? Quem? E isso fora feito pela uma decisão judicial. Então, veja a potência do controle de constitucionalidade. Eu tiro do ordenamento jurídico. Ah, mas o ordenamento jurídico representa tudo? Não, é uma microesfera de poder. Pá, ponto. Essencial diante da ausência de uma liderança carismática. Ponto. E nesse momento histórico, nós não temos essa liderança carismática. Ponto. Ao contrário de Trump. Ah, é um fanfarrão, é um tudo, mas tem liderança. Tá, ponto. Gostem ou não, ponto. Certo? Então, o Poder Legislativo teria essa função. E qual seria, então, o que é que o Poder Legislativo podia atuar? Primeiro, ele pode fazer uma forma de controle preventivo nas normas estaduais. Através de quê? Da Comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma comissão, assim, extremamente interessante. E depois eu vou dar logo o remédio, que a grande debilidade disso é a ausência de acuidade técnica. Nós não temos, o direito já não tem acuidade. Isso aí é notório nos vários estamentos. Eu falo isso como professor agora, não falo mais nem como técnico. Nós não temos nem acuidade. Isso é o nosso grande lapso, né? Principalmente em várias e várias decisões da Comissão de Constituição e Justiça. Mas é um papel importantíssimo. Ou seja, uma oposição bem segmentada pode fazer com que essa Comissão de Constituição e Justiça tenha um relevo simbólico
político-jurídico muito mais forte. Mas, Valber, você está falando simbólico, jurídico, quer dizer que a natureza do poder judiciário não é jurídico? Você está dizendo isso? Não, de forma alguma eu disse isso. Mas só, pessoal, que essas questões de monismos, dualismos, elas são mentalmente deficientes. O que existe é uma zona de interação. E dentro dessa zona de interação, dependendo da minha fundamentação, eu posso ter teor jurídico ou não. Eu posso ter uma margem de manobra jurídica ou não, desde que eu não tenha um limite da Constituição. Por exemplo, houve uma época, uns 3, 4 anos atrás, que começou uma discussão se poderia no Brasil haver candidaturas individuais, sem os partidos políticos, mesmo os partidos políticos estando regulamentados no artigo 17 da Constituição. Um ministro encampou muito isso. Mas veja, meus senhores, é condição de elegibilidade, está lá na Constituição. Pô. O artigo 17 é cláusula pétrea. E nós perdemos, com discussões estéreis no Brasil, nós perdemos quase um ano nessa questão. A quem interessa posse o enfraquecimento total dos partidos? Para figuras assim, inodoras, insípicas e incolores, que apareceram nas últimas eleições em São Paulo, é isso? Mas veja, aí há um limite. Aí há um limite porque, se tu queres isso, faça uma nova Constituição para você, ponto. Atualize o poder constituinte. É fácil isso? Claro que não. É claro que não. Senão Trump teria feito. Veja, o simbólico de uma Constituição de 1787 impera de forma o quê? Acachapante contra todos. Contra todos. Uma Constituição extremamente concisa como a norte-americana. Então, as Assembleias Legislativas têm uma função relevante. Mas tem, no meu entender, a função mais relevante ainda, que sai do cenário estadual e vai para o cenário nacional. As Assembleias Legislativas têm legitimidade ativa para impetrar ADINs. Veja a mesa da Assembleia Legislativa, veja o poder. E essa prerrogativa não é tão bem exercida por várias Assembleias Legislativas. Por quê? Mesmo se a Assembleia, ou a mesa da Assembleia, for de oposição, ela tem contra o governador uma espada de Damocles para isso. Inclusive, porque nós não temos apenas a ADIM, nós não temos somente a ADO, nós temos uma ação que é extremamente sensível à política pública, que é a ação ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Essa sim vai interagir na política pública. Aí você diz, mas Valber, não vai sobrar nada para o Legislativo? Essa vai ser outra conversa. Essa vai ser o creme de la creme no final. Mas veja, eu tenho um remédio que eu posso atuar contra a política do governador. Aí você vai dizer, mas Valber, olha, eu estou lá no interior, nos rincões do Brasil, ou num estado punjante, o Supremo vai mesmo olhar para a minha ação? Vai, porque tu vai pegar precedente, tu não vai entrar com nada. Tu tem uma ação para isso, que é a reclamação, que se tu pega, faz uma analogia, e é difícil fazer analogia, porque tu tem que fazer analogia no objeto e na causa de pedir, tu resolve teu problema. Nós temos isso hoje sendo feito? Não. Quem mais faz uso disso são os partidos políticos. E de forma muito competente, todos, inclusive. Todos não, mas uns 7 ou 8 partidos assim o fazem. Então, você tem um controle muito forte. Mas e as normas estaduais normais? Todos os estados federativos, mais o Distrito Federal, isso é mandamento constitucional, devem criar suas formas de controle concentrado. Ou seja, os TJs exercem controle de constitucionalidade das normas estaduais. Mas, Valber, você vai deixar esse instrumento aí relegado? Não. Mas se as constituições estaduais refletem para e passo 80%, 90% da Constituição Federal,
eu vou estar nas minudências dos TJs, dos vários TJs no Brasil? Vou esperar essas minudências? Não, eu prefiro ir no STF. Isso, obviamente, no topos, no locus de cada caso. Mas os TJs têm essa função. E a Assembleia também é parte nisso. Ah, Valber, se então a norma estadual afronta ao mesmo tempo a Constituição estadual e a Constituição federal, eu posso entrar com as duas vias? Claro, pode entrar com as duas vias. A ação estadual fica esperando o desfecho da nacional, do STF. Mas e aí? E se a causa de pedir? E se a fundamentação for diferente? O objeto, depois de uma decisão, ainda permanece? Se o objeto for dado naquela lei declarada inconstitucional, não permanece. Mas se não for declarada constitucional, não tiver o efeito dúplice, tiver uma anomia, passa a ter efeito o controle estadual. Nós olhamos para isso? Não olhamos para isso. Não olhamos. Ninguém olha, a maior parte. E olha que eu falo aqui também como procurador do Estado de Pernambuco. Nós não olhamos para isso. Eu já enrolei vocês muito, vamos para uns casozinhos aqui que eu trouxe, para ver o que é que a gente pode fazer. Trouxe alguns aqui, pessoal, e volto a pedir-lhes paciência para não me imputar determinadas defesas que eu não tenho. Certo? Vou dar o fato, dizer como é, e não me diga que eu estou defendendo A ou B. Para mim, pouco me interessa aqui, e em Florianópolis eu não vou esquentar minha cabeça agora à tarde. Então, primeiro, quando a decisão, aí, determinado, uma vez, um líder de um partido me ligou e disse, rapaz, isso é um absurdo o que o ministro está fazendo, decisão monocrática. Eu digo, perfeito, perfeito, perfeito. Não tem nada para fazer? Tem, a Constituição diz aqui, ó. Artigo 49. É competência exclusiva do Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo. Quantas vezes na história republicana isso ocorreu? Nenhuma. Depois, isso, artigo 49, inciso 5. Depois, inciso 11, zelar para a preservação da competência legislativa, em face de atribuição normativa. Quando o Judiciário legisla, o Legislativo tem uma arma, está aqui, em bom português, ou seja, com sotaque paraibano e pernambucano, mas em bom português, espero eu. Então, veja, falta mais o quê? Discutir o quê? Está aqui, ó, fundamentação. Por que não faz? Aí é outro problema. Falta teorética, vontade política e disposição. Pronto. Somente. Na hora que isso for feito, é propedêutico. Ou seja, o devir heideggeriano começaria a atuar, mas ninguém faz. Vou mostrar outros casos aqui, 4 casos, acabo já daqui a pouquinho. Linguagem neutra. Vamos lá. Não quero entrar no método da ação nem vou, tá certo? Para mim... Mas o Tribunal Supremo vem dizendo o quê? Vários estados, inclusive houve o estado de Rondônia, que em 2023, uma lei que proibia a linguagem neutra. Mas o Supremo está proibindo? Tá. Mas qual é a base? O povo não tem condição das suas assembleias legislar? Tem. Então, qual é o problema? É que o Supremo disse que a competência para fazer isso é o quê? Da União. Então, nada impede, porque é uma norma de competência privativa, artigo 22 da Constituição. Ah, o Supremo está se metendo em questão de norma neutra. Não. Cantar o hino naquele do hino nacional na campanha eleitoral foi alto de sandice. Mas tudo bem, mas vamos lá. Algo impede que o legislativo faça? Não. Campo normativo legislativo. Mas que legislativo? O da União. O Congresso Nacional. Isso está muito claro? Tá. Há uma mitigação do legislativo? Mas quem fez isso? Foi o Supremo? Não, foi a Constituição. Está lá a Constituição.
Então, desse preço, e olha que eu não trabalho para o Supremo não, viu, pessoal? Vou deixar isso muito claro, não estou aqui defendendo o Supremo de nada. Imunidade parlamentar, esse é um tema bom, veja que eu escolhi alguns temas bem interessantes. Imunidade parlamentar por palavras, opiniões e votos. Aí está aí, assim, o parlamentar não tem mais imunidade? O Supremo está flexibilizando? Claro, pessoal. Primeiro, não há direito absoluto. Minto. Direito absoluto na Constituição só há dois. Dois, porque até a pena de morte é relativa, em caso de traição. Quais são os dois? Vedação à escravidão e vedação à tortura. Esses dois são absolutos. Esses dois são realmente absolutos. E aí você diz, mas tem alguns parlamentares que são punidos. Punidos por quê? Algum parlamentar pode ser punido por estar num debate político, exorbita das funções? Não. Aconteceu em alguns casos em estados, aconteceu, eu sou ciente, inclusive eu advoguei. O Supremo tem decidido o quê? Havendo conexão com o fato, com o exercício das prerrogativas, a imunidade é sim absoluta, por palavras, opiniões e votos. E se houver uma extrapolação nos estados, o que é que se faz? Reclamação. Valber, mas uma decisão dessa, escutem o que eu vou dizer-lhes agora para não dar mal entendido. Numa decisão dessa, a Assembleia poderia não cumprir? Poderia. Com base em quê? Num decreto legislativo. Por que extrapolação dos poderes normativos? Com base em quê? No artigo 49, inciso 11. E aí o judiciário que fosse atrás de uma decisão para desfazer a decisão da Assembleia Legislativa. Mas em âmbito interno, plenamente possível. Plenamente possível. Valber, tu estava falando uma coisa para descumprir decisão judicial? Não, nunca. Não sou burro. Eu posso ser tudo, mas burro não. E está aqui. Valber, essa opinião é controvertida. Para dizer a mesma coisa, eu não vinha para cá, ficava em casa, né? Tinha sentido estar viajando tanto para estar aqui, olhando. Gosto muito da cidade, mas não tem sentido. Vamos lá. Segunda questão. Terceira. Restrições à liberdade de expressão. Aí aquela discussão, pessoal, eu não tenho mais nem paciência, desculpa, eu não tenho mais paciência. A gente vai ficando velho, aí fica meio... Não dá. Tu pega um parâmetro do século XVII e está repetindo agora, pessoal, sinceramente, minha gente, vamos fazer outra coisa, jardinagem, hotelaria, mas ficar repetindo isso não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Pelo menos muda o argumento, vamos botar um argumentozinho mais interessante, proporcionalidade, razoabilidade. Não, o mesmo chavão não dá. Por quê? A liberdade de expressão é absoluta? Claro que não. Tu acha que Elon Musk vai ditar a soberania popular dos Estados Unidos? Tu acha que Elon Musk vai ter qualquer tipo de poder de persuasão com Putin? Tu acha mesmo assim, vai? Ou na China? Claro que não, pessoal. Então, no Brasil, qual é a grande questão? A liberdade de expressão é absoluta? É, desde que se arque com as consequências. Há consequências civis. Aí censura. Valber, tu está aqui defendendo censura? Não, meus senhores. Arbitrariedade eu não gosto nem da esquerda nem da direita. Também odeio essa questão de lugar de fala. Tem coisa mais autoritária do que lugar de fala? Só tu acha que vai fazer? Se fosse com lugar de fala, não tinha revolução socialista, rapaz. Todo bom socialista era o quê? Burguês. Não, mas isso é verdade. Mas eu cheguei num mundo difícil, porque a direita diz que eu sou de esquerda. E a esquerda diz que eu sou de direita, pois eu não atendo a ninguém, pessoal. O meu mundo é um mundo difícil, né? Porque para ficar sim ou não, eu fico numa situação complicada. Então, veja, pessoal, veja. Então, a liberdade de expressão, minha gente, meus senhores, ela deve ser salvaguardada, claro, a não ser em 3 casos. Um caso complexo, os outros 2 fáceis. Primeiro, restrição da liberdade de expressão contra a ordem constitucional estabelecida, ponto 1. Ponto 2, discurso de ódio. 2 coisas fáceis porque tem tipificação. Ponto 3, bastante complicada, o que é fake news. Isso é uma complicação incrível, incrível. Eu também advogo em direito eleitoral. É uma complicação incrível, por quê? Porque na filosofia,
Os caras estão aí há milênios discutindo o que danado é verdade. Como é que na área jurídica a gente quer enquadrar a verdade de um dia para a noite, sem discussão, sem porcaria nenhuma? Veja. Então, a verdade, ela pode representar, a mentira, o fake news, pode representar nuances de verdade. Ou seja, aquele mito da caverna platônica, onde tudo é sombra, mas uma parte da sombra pode representar a realidade. E onde é que eu fico nisso? Então, veja, houve vários observatórios da última eleição agora. Aí teve, parece que foram 64, 54 decisões sobre deepfake. Dessas decisões, ninguém decidiu nada. Inclusive, para quem advoga, nas últimas campanhas, nas últimas 2 semanas, houve um apagão. O TSE não quis decidir nada. Não quis. Aí deixou aí, deixa correr. Quem vai bater para baixo da canela é jogo. Pronto, veja que loucura. E nós temos os jurisdictos. Pois bem, para terminar, Valber, aí, diz aí alguma coisa que presta, que até agora só foi enrolada. Então, veja, qual é o grande problema? O poder legislativo pode ter uma função mais proativa, palavra da moda, no controle de constitucionalidade? Pode, mas tem que o quê? Tem uma acuidade essencial em quê? Na sua legitimação. Todas as assembleias, todas do Brasil, têm corpos técnicos maravilhosos. Mas os deputados estão afeitos a isso. Vão parar de considerar isso como quinquilharia. Em vários estados, infelizmente, isso não é a verdade. Entra pelo ouvidinho, muito bom, eu sou o rei, né? Pensa que o rei não está nu, quando está, e começa a se fazer as coisas. Então, uma densidade, aí vem um nome bonito, teorética, importantíssimo. Porque a legitimidade do judiciário é a legitimidade do procedimento. Goste-se ou não, mesmo uma sentença que é vendida, ela vai ser de um nível bem feito. Nós, em grande parte das vezes, não estamos acostumados a fazer isso. E quando nós vamos para as câmaras de vereadores, aí eu não quero nem falar muita coisa. Porque técnica passa a ser poder. Isso é a baliza do legislativo, aliás, desculpem, do judiciário. E nós, dos outros poderes, precisamos ter essa baliza de poder, é um microcosmos de poder. Quando nós tivermos a plenipotencialidade dessas balizas, podemos fazer com que essas ações do judiciário, que nós tanto discordamos, possam ser, ao menos, debatidas, mas debatidas não no sentido voluntarista, porque não, porque é o seguinte, vamos fazer impeachment. Impeachment de quem? Com que base, hein? Impeachment é um instrumento jurídico. Eu tenho lá uma roupa bonitinha. Aí tu vai botar dentro da roupa um ornitorrinco, um quadrúpede? Não. Tu precisas entrar na mesma metalinguagem que fora feita. E essa mesma metalinguagem, nós, para entrarmos no jogo, que é um jogo político, nós temos que entrar no discurso. E o discurso de poder é essencial para qualquer uma das esferas. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, doutor Valber Agra, discorrendo de forma muito brilhante, né, e apaixonada, por que não dizer, sobre esse tema, com certeza relevante, palpitante, né, para todos os estudiosos do mundo jurídico, que é o controle da constitucionalidade das normas estaduais, federais, municipais, enfim, né, mas aqui o tema foi as normas estaduais. Então, dando prosseguimento à nossa mesa redonda, eu vou, então, passar a palavra ao professor Rafael Silveira, que vai abordar o tema Reações Legislativas à Influência do Judiciário sobre a Agenda Parlamentar. Obrigado, Steng. Cumprimentar o doutor Agra, que está dividindo aqui o espaço comigo, cumprimentar as senhoras e senhores, agradecer também à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo brilhante congresso, pelo convite, e depois que vocês forem enrolados pelo Agra,
Agora vamos ver se a gente conserta um pouco as coisas. Brincadeiras à parte, pessoal. Nós vamos falar algumas coisas que o doutor Agra já comentou, e a gente vai procurar dar um acréscimo exatamente por um assunto que nos chama muito a atenção na atualidade. Exatamente esta múltipla participação do judiciário e de uma interação que anda muito ruidosa com os poderes legislativos, demandando uma observação mais detalhada, uma avaliação mais parcimoniosa também, menos apaixonada, uma vez que muitas das avaliações, elas são movidas exatamente por interesses de natureza que vão além da natureza jurídica, e é por isso que nós estamos trazendo o tema para podermos refletir. Nós temos aqui o passador? Esse aqui é o passador? Vamos ver aqui se dá certo. Pronto. Então, só um panorama amplo, pessoal, para a gente debater. Nosso sistema político, obviamente, nós precisamos entender de que forma essa harmonia e equilíbrio dos poderes acontece. Isso é o que está previsto, inclusive, na Constituição, mas o nosso mundo real, ele é mais complexo. Ele é um mundo movido por diversos tipos de interesses, pautas, necessidades e também disputas. Então, a harmonia e o equilíbrio é um resultado normativamente desejável, mas é um processo, precisa ser permanentemente perseguido. E o nosso sistema presidencialista, nosso sistema em que nós temos 3 poderes separados, ele foi elaborado justamente para acontecer por meio de freios e contrapesos, de maneira que é natural que hajam as tensões. Essas tensões fazem parte da lógica do sistema. Então, os processos de relação e inter-relação entre os poderes, normalmente, sempre são incentivados por essas tensões. E não à toa que nós temos, em cada um dos poderes, funções típicas e funções atípicas. E é justamente nas funções atípicas que nós encontramos esses caminhos de maior tensão. Perdão, deixa eu voltar aqui. Quando se trata de reações legislativas, e aqui eu vou privilegiar a minha abordagem na relação entre legislativo e judiciário, é muito importante a gente destacar algo que nós não temos dado tanto relevo, que é muitas vezes o caminho natural de aprimoramento legal. E um desses caminhos é exatamente os testes que o judiciário recebe nos seus processos, em que os magistrados muitas vezes observam lacunas, faltas, desatualizações, algo normal, porque a lei é o material que eles precisam para fazer os julgamentos. E esses julgamentos podem sim ser objeto de reflexão por parte das casas legislativas, insumos importantes detectados pela magistratura. É muito comum e é muito normal que as leis precisem ser revisadas, avaliadas, complementadas, e muitas vezes é no judiciário em que nós temos um importante material para fazer essas reflexões e trazê-las para o âmbito de uma discussão parlamentar. Essa influência por meio de indução, que aqui a gente está apelidando, ela tem sido muito ignorada nos debates mais amplos, porque hoje o que mais chama atenção são exatamente os conflitos, mas na maior parte das vezes podemos sim perceber, e isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, do judiciário oferecer influxos, outputs interessantes para uma revisão parlamentar, para uma revisão da legislação. Então a legislação pode reagir de forma colaborativa, ou pelo menos de uma forma interessante, podendo receber decisões de um outro poder, e aí a partir dele
fazer uma boa reflexão e aprimorar os processos legais. Infelizmente, esse processo tem sido muito pouco abordado, mas acontece, e é uma reação legislativa muito bem-vinda, porque demonstra uma capacidade dos parlamentares de compreender a realidade com o auxílio de um outro poder. Essa influência do judiciário na agenda parlamentar, que é por meio do controle, exatamente pelo controle de constitucionalidade, difuso e concentrado, ele aparece bastante, tendo em vista sempre as possibilidades de revisões dessas leis. E é aí que nós encontramos um papel relevante do Poder Judiciário como um poder contramajoritário, não pelo resultado, mas pela porta de entrada. Porque ele é contramajoritário, porque ele oferece uma chance de revisão de algo que foi majoritariamente decidido. Isso é importante destacar. Não é pelo resultado, e sim pela porta de entrada, que pode ser confirmada ou pode ser rejeitada. E aí nós temos duas possibilidades de acolhimento desse controle. Seja um processo de deferência por parte do legislador ou de contrariedade. O que também tem sido muito destacado são as contrariedades. No entanto, são inúmeros casos em que o exercício do controle de constitucionalidade, de revisão de normas, de leis, emanadas pelos legislativos, são acolhidas com deferência. E principalmente quando o judiciário profere a sua decisão num processo de tentativa de fazer um diálogo institucional, um aconselhamento. Olha, não fica por aqui. Isso aqui, da forma como está, inconstitucional, é injurídico, mas se for decidido por este tipo de encaminhamento, a solução pode ser dada. Isso tudo decorre dessa forma como vai ser recebida pelos legislativos, por deferência ou por contrariedade, muito provavelmente vai depender dessa possibilidade concreta de expressão do judiciário. E aí vem esses dois grandes fenômenos que nós temos, mencionado pelo Dr. Agnes, inclusive, o ativismo judicial, que é um fenômeno que não pode ser impedido, e sim compreendido. O ativismo judicial, ele tem um papel que pode melhorar as situações ou trazer mais complexidade ainda. E, infelizmente, ele pode ser pouco operacionalizado, pouco compreendido, mal operado, e às vezes, é nesse processo de contrariedade ou de curto-circuito entre os poderes que a gente verifica possibilidades mais ruidosas de reações. E aí nós temos esse outro fenômeno chamado backlash. O backlash que nós estamos aqui tratando na nossa exposição é aquele decorrente da reação a uma decisão judicial ou a um conjunto de decisões judiciais. Como que acontece esse backlash? Existem muitas expressões do backlash. Backlash pode nascer da própria sociedade, gritando, mostrando inconformidade às decisões judiciais, se organizando e se aliando exatamente às forças políticas. E as forças políticas podem receber esse influxo, trabalhar e produzir essas reações. Alguns estímulos a esse backlash pode ser bem compreendido. Em primeiro lugar, a gente tem que destacar que o backlash não é de qualquer decisão judicial. Ou não gostei da decisão. Isso não é backlash. Backlash é um movimento organizado, coletivo, duradouro, permanente, até conseguir o seu propósito, que é o quê? Vencer a decisão judicial. Isso é um backlash. E por isso que o backlash
muitas vezes, na maioria das vezes, se associa à dinâmica política e à dinâmica política das casas legislativas. Então, existe uma pressão exógena, pode existir uma pressão exógena que se alia e que tem uma convergência com as opiniões das casas legislativas. Então, há uma convergência de opiniões de um setor da casa legislativa, que pode ser majoritário, inclusive, e produzir as reações legislativas a partir das decisões judiciais. Mas existe também um backlash que não necessariamente demanda essa legitimação social. Pode ser uma reação legislativa oriunda de uma defesa institucional, ou uma defesa de uma pauta considerada prioritária da casa legislativa naquele momento. O backlash, então, ele é multifacetado. E todas as vezes nós percebemos que ele surge com força sempre que uma decisão judicial cuida de uma pauta sensível, que não foi ou bem trabalhada pelo campo político, não foi bem trabalhada no campo do entendimento da sociedade, é um tema controverso e que muitas vezes o dedo do judiciário pode desencadear, pode deflagrar essa inconformidade social, que é recepcionada muitas vezes pelo poder público na área do legislativo. Então nós temos múltiplos estímulos ao backlash, e que esse backlash ele pode resultar em diferentes tipos de reações legislativas. E as reações legislativas, elas podem ser, mesmo com um backlash, elas podem ser tanto de convergência como de divergência. Como assim convergência? Não está tendo backlash? Não está tendo inconformidade com o judiciário? Pode haver, sim, claro. Mas a resposta não necessariamente é diametralmente oposta à decisão judicial. Pode ser uma decisão dialogada, porque esta é uma das essências do legislativo, ele ter abertura, pluralismo, uma dinâmica de discussão muito diferente de uma esfera judicial. O efeito backlash, o efeito desse fenômeno, ele pode ser muito bem destacado, e a literatura predominantemente destaca uma decisão já pronta. Deu-se uma decisão do judiciário, pode acontecer um movimento de backlash. No entanto, nós estamos percebendo que esse fenômeno é mais complexo ainda do que se imagina, na medida em que a gente já observa um backlash antecipado. Ou seja, vamos tomar, por exemplo, um caso paradigmático recente, a questão da flexibilização do uso da maconha. O julgado está ocorrendo no Supremo, as decisões estão sendo paulatinamente sendo tomadas, os votos dos ministros. E o que acontece com a Casa Legislativa, no caso especificamente aqui o Senado Federal, inconformado com o rumo daquela decisão, já tomou as suas providências, já fez uma reação. Imediatamente foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição, foi votada, uma proposta que foi apresentada pelo presidente da Casa, em confronto com o rumo que aquela decisão pode estar tomando no Supremo. Já é um backlash antecipado, é um espelhamento de agendas. O Supremo tomando a decisão, o processo legislativo anda do outro lado, e aí os rumos vão acontecendo de forma paralela. Essa disputa de agendas, nós vemos já uma manifestação exacerbada das funções de cada um dos poderes. Esta corrida que a gente presencia não é o melhor dos cenários, não é o cenário ideal, não deveria ser o cenário ideal, mas é o que está ocorrendo recentemente, mostrando que o nível de tensão está se elevando e aumentando. E aí eu me recordo do livro recente, Como as Democracias Morrem, em que os autores, um dos elementos destacados pelos autores para a desagregação das instituições é exatamente a exacerbação das suas próprias funções, quando são esticadas essas funções no limite delas.
Ninguém aqui, nós não estamos aqui falando de nenhum tipo de desfuncionalidade. Cada poder está se ocupando das suas próprias tarefas e tomando as suas decisões dentro de um processo já muito bem destacado. Mas a forma como elas estão disputando essas agendas específicas mostra exatamente um grau de tensão que nós precisamos revisar. Outro caso de espelhamento de agendas foi o marco temporal. E aí foi uma disputa cabeça a cabeça. Havia um voto de um ministro, o processo legislativo andava na Câmara. Havia o voto de outro ministro, o processo era colocado na pauta da Câmara. Havia o voto de outro ministro, a Câmara aprovava e mandava para o Senado. E assim, nessa disputa frenética. E vejam que o resultado, obviamente, é um resultado da Casa Legislativa que não vai chegar a lugar algum, mas eu vou dar uma novidade para vocês. Existe uma luz no final do túnel. Por quê? Dada a decisão do Supremo que todos nós conhecemos, e também dado o resultado da lei que foi aprovada, nós percebemos o seguinte: a chance dessa lei ser considerada inconstitucional é elevadíssima, e para que as partes consigam chegar num consenso mínimo, o processo de negociação, de diálogo institucional foi deflagrado, inclusive entre os ministros e entre os parlamentares, que estão dispostos a reformular uma proposta direcionada com base no resultado do acórdão do Supremo para tentar resguardar alguns outros direitos que eventualmente talvez não tivessem sido contemplados pela decisão. Outra forma que a gente já consegue ver que existe também um caminho no final desse túnel complicado, escuro, a questão das emendas parlamentares, que foi algo extremamente controverso. E aqui nós nem estamos entrando muito sobre quem está certo, quem está errado, mas estamos aqui privilegiando o processo. O Supremo destacou irregularidades constitucionais na forma como aquelas emendas estavam sendo operacionalizadas e direcionadas, e isso provocou uma grande reunião entre os poderes, não só o executivo, não só o judiciário e o legislativo, mas também o executivo, que é quem executa essas coisas todas, e aqui a gente está falando da esfera, federal. Tentou-se então organizar numa reunião, num diálogo institucional, e proporcionar uma saída que fosse uma saída legitimada pelo processo legislativo e que não tivesse uma inconformidade jurídica. Existem caminhos, existem saídas. Para finalizar, o backlash é um processo que viabiliza essas reações. Novamente, pode ser motivado pelas pessoas, pela sociedade e acolhido pelos parlamentares, pode ser uma agenda própria deles, não importa, é uma reação. E ela pode proporcionar dois tipos de reações: um tapa na cara, o Congresso ignorando completamente a decisão judicial e reformulando a própria Constituição, ou podemos ter outro tipo de decisão, que é o que nós gostamos de chamar de superação legislativa, onde o legislativo acolhe no sentido de recepciona uma decisão judicial, retoma um debate, refaz esse debate na forma de uma nova proposição e foge dos problemas judiciais antes apontados. Nós temos um caminho interessante a perseguir. Estamos vivendo momentos de muita tensão e inconformidade. Há múltiplas acusações de abusos de um lado, de abusos do outro. Se hoje nós estamos reclamando tanto do tal ativismo judicial, por outro lado, quem o evoca reclama da qualidade do processo decisório dos próprios legislativos. Então precisamos também fazer um processo de autoavaliação e, antes da gente partir para a mera reação passional, que possamos nas nossas funções, que possamos no nosso locus específico legislativo,
avaliar em que medida nós estamos, de alguma forma, deixando até mesmo para o judiciário decidir e silenciar. Será que estamos fazendo isso? Porque ao fazer isso, estamos dando uma chance, abrindo uma janela gigantesca para que um outro poder que tem uma outra dinâmica, que não necessariamente essa dinâmica de discussão plural, onde nós almejamos que sempre esteja presente no legislativo, possa operar. Então, deixo esse recado de reflexão para todos nós, que nós possamos compreender esses processos, não demonizar, e eu me junto ao doutor Agra, não demonizar um lado ou outro, não é preto ou branco, 8 ou 80, precisamos, cada caso, entender. O ativismo muitas vezes pode ser importante, muitas vezes pode ser totalmente indefensável. Da nossa parte, do legislativo, estamos atentos à nossa dinâmica e à recepção de necessidades sociais? Será que nós também não podemos ser mais ativos na medida em que temos essa condição de exercício? Fica esse recado para nós pensarmos. Muito obrigado, pessoal. Agradeço. Reações legislativas já. Reações legislativas. Perdão, pessoal. Pois não? Uma pergunta muito pontual. Eu fui deputado federal e fui um deputado combativo. E se hoje eu fosse deputado federal e dissesse ou falasse o que eu falava na época, com certeza eu seria punido. Embora eu nunca ofendesse ninguém, mas eu dizia as verdades. Agora, esta questão pontual é que o Congresso está decidindo, não decidiu ainda, sobre a possibilidade da impossibilidade de decisões monocráticas em decisões tomadas pelo Congresso Nacional. O Supremo já se manifestou na imprensa que isso é inconstitucional, que eles vão decidir pela inconstitucionalidade. Então, eu vejo o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é se, na realidade, a sua opinião, como jurista, como uma pessoa que conhece profundamente o Congresso Nacional, entende que se o Congresso votar, o Supremo pode derrubar por inconstitucionalidade? Porque, veja bem, hoje, decisões monocráticas, com respeito às decisões do Congresso Nacional, são tomadas por um cidadão, por um ministro. E eu não quero contestar o ministro, porque nessa altura ele tem o direito, porque não existe o impedimento da decisão monocrática. Mas a decisão monocrática tem criado problemas gravíssimos na sociedade do Brasil, que cobra veementemente uma decisão do Senado ou do Congresso Nacional. Essa é a pergunta que eu quero fazer. Eu tive sorte de não ser deputado agora, porque eu estaria em maus lençóis. Obrigado, deputado Ivan. Deputado, eu vou fazer uma colocação no seguinte sentido. Nós não precisamos chegar a termo, ou cada poder não precisa chegar a termo para tentar induzir o outro poder. Em que sentido que eu estou falando? O Congresso, a Casa Legislativa, tem o direito de fazer uma discussão sobre procedimentos do Supremo. Eu concordo plenamente que o Supremo, e aqui encabeçando o Judiciário, tem tomado decisões procedimentais muito controversas, muitas vezes. E, obviamente, sobre o mérito. E isso dá uma carga de relevância para que a Casa possa, no mínimo, discutir isso. Então, nós não precisamos necessariamente ver uma lei aprovada pela Câmara ou Senado, um projeto de lei aprovado em cada uma dessas casas,
efetivamente tentando disciplinar essas decisões monocráticas. O debate em si é importante, e aí temos uma outra importância sobre o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo ele não precisa necessariamente só produzir leis para mostrar uma ação. A ação de controle, a ação de questionamento é no debate. Então, trazer as decisões monocráticas para o debate foi algo extremamente importante, porque merece o debate assim. E, deputado, não sei se o senhor recorda, o Supremo já reagiu, mas não só no sentido de falar que, se decidir isso vai ser inconstitucional. Já reagiu porque ele já mudou um pouco esse procedimento. Ele já percebeu que o seu modus operandi de decisão monocrática já estava superando muitos e muitos limites, superando e exacerbando as suas funções. Então, quando o legislativo fala, olha, eu vou discutir isso não está certo, isso é um abuso, vou rever essa regra, só de fazer isso, ele já faz e provoca uma reação. É claro que, muitas vezes, isso pode não ser totalmente suficiente, mas a dinâmica dos poderes, nós não precisamos esperar todo o processo decisório efetivo acontecer, e sim os movimentos, mostrando, olha, eu sou um poder, eu sou poder legislativo, eu posso tocar nesse ponto, ainda que vossas excelências entendo que isso vai chegar e vocês não concordem, mas nós temos o direito de debater isso. Então, eu entendo, deputado, que os movimentos atuais de reação e contra-reação também implicam essas barganhas, digamos assim, aqui é a barganha no melhor sentido da palavra, viu, pessoal? É a barganha da negociação, mostrando que, olha, você é outro poder, você está abusando, e eu tenho o direito e tenho também a função de te controlar. Essa medida pode ser indicativa de uma saída interessante, mais negocial e menos no sentido de extrapolarmos e esticarmos totalmente a corda das nossas funções. Muito obrigado, doutor Rafael. Eu gostaria apenas de fazer uma última indagação ao professor doutor Agra, e assim, para encerrarmos também a nossa mesa redonda, o senhor falou muito da legitimidade, né, ou da falta dela, especialmente pelo Poder Judiciário. E nós temos acompanhado bastante um debate, especialmente no que tange à composição do Supremo Tribunal Federal, que se cogita, inclusive, de se criar mandatos, né, para os ministros do Supremo e criar outros mecanismos de composição da Suprema Corte, que não a indicação pelo chefe do Poder Executivo, com a sabatina do Poder Legislativo, como tem sido. A minha pergunta é se a atual composição, com essa interferência, ou não, né, ou mediação, enfim, ou participação dos poderes executivo e legislativo, não empresta, de certa maneira, legitimidade à Corte Suprema, já que ele passa pelo crivo de homens públicos que passaram pelo crivo das urnas e pela vontade popular. Vamos lá, como as meninas estão expulsando, eu vou ser bem rápido, mas eu vou falar 4 coisinhas. Vamos lá. Primeira pergunta dele. Tem que a gente repensar o STF. O STF pode ser um poder superdimensionado? Não, claro que não. Mandato seria uma boa opção? Seria uma opção razoável. O que não pode é ficar alguém ser nomeado com 50 anos e ficar até 75. Isso daí gera uma petrificação do judiciário sem igual. Eu acho que isso é algo assim afrontoso até a salutar modificação. Por quê? Porque o STF tem que refletir os fatores de poder da sociedade. Não importa se eu goste ou não, mas tem que refletir. Isso é uma coisa muito clara, pessoal. A Constituição, tem uma frase que eu gosto muito do Nordeste, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, isso é a base, a Constituição, seja a Constituição com Lula, seja com Bolsonaro, é a Constituição. Então, assim, a questão, eles têm legitimidade? Tem, mas não tem legitimidade popular.
legitimidade popular é algo tangente, porque, veja, aí falou do livro, né? Como as democracias morrem. Pega o livrozinho e joga no lixo. Mas, Valber, tu vai dizer, joga no lixo? Tu já lesse o livro? Li. Mas por que jogar no lixo? Depois da vitória de Trump? Ah, vamos fazer aí um constitucionalismo militante, vamos fazer aí um constitucionalismo de repulsa, responsivo. Aí usa-se Levenstein, um teórico do século, da Alemanha de Weimar, do século XX. Depois que Trump ganhou, o que é que eu vou fazer? Goste ou não, a legitimidade dele é total. Ponto 2. Ponto 3, que eu me esqueci. Aí, a questão da decisão monocrática, deputado Ivan, é muito simples. Aí o judiciário, ele pode declarar a nulidade, a inconstitucionalidade dessa lei? Pode, mas nada impede que o legislativo faça uma emenda. Essa emenda pode ser atacada de inconstitucional? Não. Por quê? Porque não fere a cláusula pétrea. Pronto. Resolvido o problema. Eles podem declarar? Pode. Mas você, o Congresso, pode fazer uma emenda à Constituição e aí não há qualquer tipo de escapatória. E por último, que eu me esqueci na minha palestra, a questão agora das assembleias, várias assembleias, e o Supremo está aí porque faz logo a eleição do segundo biênio, no primeiro biênio, e aí estão levando cacetada em geral. Valber, o STF tem competência para fazer isso? Tem. Há contemporaneidade? Não há. Não vai me dizer que você premeditar como mãe de Iná 2 anos a conjuntura política, não vai dizer que isso tem contemporaneidade. Não vai. Então, essas inconstitucionalidades podem ser feitas? Podem. Agora, de tal dia que deve ser feita, a partir de 8 de janeiro, até não tem condição. O mandato vai terminar, supondo, um exemplo fático, real, dia 6 de janeiro de 2025. Então, eu tenho esse período, e um período antecedente que eu não posso me alimentar. Quem pode me alimentar é lei. É lei. E tem um caso mais esdrúxulo ainda, que está sob júdice, que é o seguinte: a Assembleia diz, mandato tampão não vale nos 2 anos. Eu tenho uma vedação legal. Não, em canto nenhum eu tenho essa vedação legal. Em canto nenhum. O que não está, Kelsen, o que não está proibido, está permitido. Como é que pode, então, decidir com base numa reclamatória? Sem o precedente. Sem o precedente. Ou seja, meus senhores, a técnica deve ser preciosa, mas não pode substituir o brilhante do olhar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Agra, por esse encerramento. Agradecemos mais uma vez sua visita a Santa Catarina, vindo lá do estado do Pernambuco, estado do saudoso Miguel Arraes, ao professor Rafael, vindo lá da capital federal, para nos brindar com seus conhecimentos, né? Muito obrigado aqui pela presença, sejam bem-vindos a Santa Catarina e um bom retorno a todos desde já. Eu declaro encerrada a nossa mesa redonda, os nossos trabalhos neste momento, e devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigado a todos pela atenção e pela paciência. Agradecemos imensamente pela participação e pelo conhecimento compartilhado. Em reconhecimento à valiosa contribuição dos nossos palestrantes, a Assembleia Legislativa do Estado preparou uma lembrança de Santa Catarina a cada um dos senhores. O livro dedicado à história e à beleza de Santa Catarina, uma obra que nos convida a redescobrir e valorizar as riquezas do nosso Estado. Junto ao livro, entregamos um vinho catarinense, cuidadosamente selecionado, acompanhado de um porta-garrafas de vinho em couro, um presente que celebra o sabor, o acolhimento e a hospitalidade da nossa terra. Muito obrigado.